Mas, obviamente, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que adentrar aqui esse álbum. E uma das coisas que chamam demais a atenção nesse álbum é a capa que ele vai ter, né? A capa do LP. E depois, obviamente, do CD, enfim, essa capa aqui, ela é bastante conhecida, principalmente essa daqui, né? Essa daqui desse moço, uma expressão bem tranquila, porque é a capa do LP e foi a forma, né? Como o Titãs ficou conhecido com o Cabeça Dinossauro, muita gente associa não essa capa apenas ao Cabeça Dinossauro, mas ao Titãs de uma forma geral, né? Foi o que lançou eles para o Brasil e o mundo, de certa forma, né? Então, inclusive mundo aqui, porque depois eles vão fazer turnê fora do país, enfim, né? Só para deixar claro. Mas enfim, então a capa e a contracapa, né? Obviamente, vou falar um pouquinho aqui sobre a confecção, porque é algo que contribui para o nosso entendimento do álbum, das músicas que estão aqui, e também, obviamente, para a própria questão artística relacionada à criação desse álbum, beleza? Então a gente vai falar da confecção e da originalidade que ela propõe, beleza? Então, ó, só vou voltar aqui rapidinho. Esses dois desenhos, e aí, se você der uma olhada um pouquinho mais atenta, né, você vai perceber que eles são, a gente pode falar que eles são esboços, né? Então, esboço é o quê? Vou fazer o desenho aqui, depois eu vejo, depois eu faço o certo, né? Depois eu faço o original. Então, eu vou fazer a lápis, né, grafite aqui, enfim, depois daí melhora, né? Essa é a ideia. Então, eles são esboços, eles não são como se fossem, né, um desenho terminado, pintado, nem nada do tipo. Mas aqui o esboço dá uma ideia já genial, mas enfim, vamos falar disso depois. Então, desse lado aqui, né, do lado da capa, a gente tem um sujeito aqui com uma expressão de raiva, né, a gente pode falar que é raiva, principalmente aqui pela sobrancelha dele aqui, né, a parte perto da testa, o próprio olhar, né, os olhos meio fechados, fixos em um ponto, a boca aberta, né, a boca bastante aberta, inclusive, numa expressão, né, mostrando os dentes, né, quando a gente fala que mostra os dentes, quer dizer que é um urro, um grito ali muito forte, e para completar esse urro, a língua para fora, né, então essa língua para fora aqui também representa demais essa raiva, né, e aí, se você já tá me entendendo, né? Eu acabei de falar de punk hardcore ali, a gente tá falando de raiva aqui, né? Opa, né? Já deu para entender. E se você percebeu também, a proporcionalidade da cabeça desse sujeito aqui, ela é consideravelmente maior do que a gente está acostumado. E talvez isso esteja ligado com essa visão aqui do dinossauro, tá? Mas enfim, já vamos falar disso. Só quero que vocês entendam, o foco aqui está nas cabeças, né? Tanto aqui quanto na da direita e no próprio título do álbum, né? Que é cabeça. Então, cabeça é algo muito importante. E quando a gente fala de cabeça, a gente está pensando em cérebro, né? E esse cérebro, obviamente, dá a ideia de racionalidade. Aí vem o ponto. Será que eles estão querendo falar de racionalidade? Ou será que é uma crítica? Será que eles estão querendo inverter? Será que ele está querendo fazer você pensar? Enfim, já a gente fala sobre isso. Do outro lado, a gente tem uma expressão de uma pessoa bem mais velha, né? Vamos pensar aqui. Então, ó, uma orelha até mais pontuda, assim, né? Pode também indicar uma passagem de tempo, um cabelo meio arrepiado, meio jogado para trás, assim, né? Então, é uma coisa assim que a gente não vê como padrão, né? Como normal. Também a expressão de raiva, assim como no outro, né? Os olhos ali vidrados, o senho, nossa, lembrei agora o nome, estava tentando lembrar o nome disso, o senho franzido, né? Aqui daí a gente vai ter um nariz um pouco mais alongado e um pouquinho mais para cima, e talvez o que chame mais atenção, né, é esse processo aqui de uma boca, né, um lábio aqui extremamente alongado, né, um negócio meio animalesco mesmo, né, então algo mais primata, algo mais tribal, alguma coisa mais antiga mesmo, né, essa é a ideia. Enfim, então, apesar de ser um formato humano, a gente fala aqui que existe, além da relação aqui das expressões de raiva, né, obviamente, existe aqui uma certa ancestralidade, um olhar para o passado ou alguma coisa do tipo, certo? Isso sou eu olhando independentemente de qualquer referência, de qualquer questão para essas capas, né? É o que eu consigo perceber, tá? São esboços, expressões de raiva, representações da cabeça, um homem urrando, né? O urro de raiva, o outro ali fechado, mas ainda assim umas feições animalescas, é isso que dá pra gente perceber. Aí tá.
Eu preciso falar para vocês que, se você não sabia, isso vai ser algo talvez chocante, mas que esses dois desenhos, esses dois esboços, são de ninguém mais, ninguém menos que Leonardo da Vinci, tá? Então, Leonardo da Vinci fez esse esboço, e quem da banda teve a ideia de colocar esboços de Leonardo da Vinci como capa do álbum foi o Sérgio Brito, tá? Um dos integrantes aqui. E aí, aqui eu tomei a liberdade para relacionar as duas, a capa e a contracapa, né, com músicas que estão presentes no álbum, né, que a gente vai falar, inclusive, nessa aula aqui. Tá? A primeira delas é o Grito de Raiva, né? O título do esboço que o próprio Leonardo da Vinci deu, né? Enfim, o que foi dado depois, é a expressão de um homem urrando. Acho bem de acordo com o que a gente acabou de ver lá, né? Então é um homem urrando, né? E a expressão que ele faz enquanto ele urra. E claramente a gente percebe que é um urro mais voltado para a raiva, né? O urro está relacionado a isso. Então, o grito de raiva que a gente vê aqui pode muito bem ser encontrado lá em A-A-U-U, né? Depois eu vou, se você não conhece esse álbum, já fica a dica aqui, né? Vai escutar primeiro para daí eu não ficar parecendo louco aqui. Você vai ver que os loucos eram mais os Titãs do que eu. Mas enfim, só para você entender isso. A-A-U-U, se você não conhece o álbum, tá aqui perdido. Isso aqui é uma música da banda, tá? Pesquisa aí que você acha. Enfim, então, claramente, nesse grito de raiva vai estar presente nesse A-A-U-U, né? É um grito meio selvagem, né? Uma coisa ali raivosa mesmo, enfim, que a gente vai ver nessa música. Do outro lado, a gente tem a cabeça envelhecida, né? Que é uma cabeça envelhecida, como eu falei, alongada também, né? Que vai lá para trás, como eu falei, os cabelos que vão para trás, que revela daí essa ideia de envelhecida, né? Obviamente aqui o cabeça dinossauro, né? Algo envelhecido, tão velho quanto um dinossauro, né? Vamos pensar dessa maneira. Então, aqui tranquilamente dá pra gente falar de primitivismo, né? De olhar para o passado. Então, e daí no título, o título desse esboço, né, do segundo é Cabeça Grotesca, tá? E por que essa capa ela é tão original, né? Vamos pensar assim. Primeiro porque ela não traz, além, né, vamos pensar assim, de trazer obras artísticas, né, que são dois esboços de Leonardo da Vinci e que eu acho algo genial, né? Não é algo gratuito, tá ali com uma intenção. Mas também, na época, ainda era muito comum, e os Titãs já tinham feito isso no primeiro e no segundo disco, era muito comum apresentar o disco com os membros, com os integrantes da banda, né? A capa do disco, então, tinha que ser os integrantes da banda, meio que para eles serem reconhecidos. Eu não lembro do nome dessa banda, mas eu conheço esse cara, né? E coisas do tipo. Então, era muito comum. E aí chega o Cabeça Dinossauro e fala que integrantes o quê? Eu quero outra coisa, né? E aí a ideia do Sérgio Brito, obviamente. Então, isso a gente fala que é um aspecto de originalidade que pouquíssimos estavam fazendo nessa época ainda e que o Titãs foi lá e meteu a cara, né? Colocou em Cabeça de Dinossauro. Daí dentro do disco, né, a gente pode perceber, tem a metade apenas da face, né, mais clara, a outra estava escurecida, dos integrantes. Mas ainda assim, como eu falei, a primeira impressão, o primeiro contato ali com o disco é o esboço do Da Vinci. Né? E se olhar para trás também vai ser o esboço do Da Vinci. Então é isso que acaba contando, certo? Tá. E como que a gente entende, então, essa expressão de raiva, essa cabeça de dinossauro, esse olhar para o passado e tudo mais? Eu vou falar muito disso, né, aqui nessa aula, porque é o objetivo, inclusive, mas, só para você entender, aqui a gente percebe tranquilamente uma oposição entre a civilização. Então, por que a civilização? Porque quando a gente fala de civilização, a gente pensa em racionalismo, né? A gente está falando, civilizado é um sujeito racional, né? Então é um sujeito que conseguiu conviver em sociedade por conta de sua racionalidade. Do lado oposto, então, se você não é civilizado, você é irracional e, portanto, né, você vai cometer barbáries, né? Você vai acabar caindo para o lado da barbárie, que é algo animalesco, selvagem, né? Que não combina com a civilidade, com a civilização. Então perceba, né? O cabeça dinossauro, a expressão de raiva estão todas aqui na barbárie, né? Enquanto a civilização é a cabeça, né? Só a cabeça, só o cérebro e tudo mais que aparece de uma maneira indireta nessa capa, certo?
Então, só para dar um gostinho do que a gente vai ver aqui adiante, para vocês entenderem melhor essa capa e essa contracapa presentes em Cabeça de Dinossauro, beleza?